Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito São Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Boa, gente. Oi? Não? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eita glória. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus o 6 de João, 6 do Evangelho de João, no verso 22. Glória a Deus. Nós vamos iniciar a leitura com a ajuda de Deus. O título da palavra diz: Jesus é o pão da vida para os que creem. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Contudo, outros barquinhos vieram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus
não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum. Em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste o pão e vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu, disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Disse-lhes, pois, que sinal, pois, fazes tu? Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? O que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus: na verdade, vos digo que Moisés vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não crestes. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuraram, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele: desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e são todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Não que alguém
visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Até aqui, irmãos. Amém. Esta palavra, o Senhor Jesus, irmãos, declara a todo esse povo que realmente Ele é o pão da vida. Ele declara a esse povo a verdade do Evangelho. Ele declara a este povo, irmãos, aquilo que muitas vezes algum deles não queria nem ouvir, mas que precisava ouvir. Porque muitas das vezes nós precisamos ouvir alguma coisa que às vezes não queremos nem ouvir. Mas tem coisas que é necessário ouvirmos. Mas é difícil de ouvir certas coisas. Tem coisas que são difíceis de ouvir. Porque são coisas que muitas das vezes vêm, irmãos, de encontro com a realidade que não vivemos. Mas é a verdade de Deus que liberta. É a verdade que transforma. Não adianta, irmão, nós ouvirmos a palavra que queremos ouvir, porque se tivermos alguma posição, se tivermos em alguma posição favorável, muita gente vai falar coisas que queremos ouvir. Mas o que nós precisamos ouvir é algo que confronta conosco. Porque confrontando conosco, nós entendemos a realidade. Muita gente, irmãos, no meio do povo, ouve coisas, deixa o seu ego cheio, fica feliz, fica todo alegre, fazem convenções de pessoas, e uns agradando os outros, fazendo média um com os outros. E no tempo de Jesus também era assim. Faziam uma média danada com os religiosos, levavam oferta para os religiosos e achavam que a coisa estava indo tudo bem. Porém o Senhor, sempre que falava com eles, os confrontava. E nesse dia aqui o Senhor confrontou este povo, porque antes um pouco, se nós lermos um parágrafo antes, ele tinha multiplicado o pão e dado o pão com fartura para o povo. Em outro evangelho, o Senhor Jesus chega a dizer para eles assim: vocês vêm atrás de mim pelo pão que perece, mas não é esse o intuito. Irmãos, mas é necessário que aconteça. Era necessário que alguém se aproximasse com um desejo, com um intuito. Mas a verdade, o confrontando, transformava. Quantos foram transformados pela verdade do Evangelho de Jesus, pelo que o Senhor Jesus anunciava, pelo que ele pregava, pelo que João pregava? João ainda era um pouquinho mais duro, né? Ainda pregava a verdade com uma realidade mais dura. Muitas das vezes chamou alguém de raça de víbora. E irmãos, usava de palavra um pouquinho mais áspera. O Senhor Jesus tinha palavras um pouco mais delicadas, um pouco mais que não confrontava tanto para trazer tanto escândalo, mas assim mesmo expressava a verdade. E aqui este povo, irmãos, foram atrás. Olha o sacrifício. Se nós prestarmos atenção na leitura que lemos, olha o sacrifício. Eles procuraram o Senhor, foram de outro lugar, do outro lado do rio, do outro lado do mar, onde o Senhor estava. Foram lá atrás.
não sabendo o que escutariam aquilo que escutaram, pois muitos deles, não estando concordados, murmuravam. Mas o Senhor, que conhecia até o murmúrio dos seus corações, já respondia o que eles murmuravam. O Senhor já respondia, já falava, para não deixar ninguém em confusão, ninguém em dúvida do que ele vinha anunciando, do que ele vinha para falar. E nos nossos dias não é diferente, irmãos. Há muitos bajuladores por aí, bajulam um, bajulam outro, para segurar, não confronta o povo com a verdade. Mas o que temos que fazer é expor a verdade do Evangelho. O Senhor não veio a esta terra a fim de trazer para nós ou para aquele povo simplesmente uma satisfação momentânea e satisfação do que é aquela vida. E também não vamos nos enganar que o Senhor veio para nos trazer dias satisfatórios do que é material. É bem verdade que a palavra se cumpre, e a palavra de Deus fala que o seu povo, se atentar para ele, vai comer o melhor da terra, que Deus vai cuidar do seu povo. Mas o intuito maior de Deus, irmãos, porque tudo isso é consequência da nossa vida. Nós termos uma bicicleta para andar, um carro para andar, uma moto, ou nós termos uma mesa farta, isto é consequência da nossa vida. Agora, o projeto de Deus, na sua íntegra, é salvar nós. Cristo morreu para perdoar os nossos pecados e um dia dar-nos a graça de entrar no reino da sua glória. Ele não morreu para dar uma mesa farta para nós. Ele não morreu para dar-nos o melhor vestir. Ele não morreu para encher a nossa carteira de dinheiro ou para nos favorecer com tantas coisas que precisamos. Não. Haverá coisas que precisamos nesta vida e debaixo de uma oração pedindo a Ele, pedindo a Deus por Jesus Cristo, Ele nos dará. Ele vai nos dar. Haverá coisas que nós vamos precisar e não será tempo de receber e não receberemos. Não teremos. Nós temos que viver a verdade do Evangelho. Quem é que não tem desejo de ter um carro zero? Todos têm. Nem todos terão. Segundo o meu esforço, Deus pode preparar, me abençoar e eu conseguir. Mas também o intuito maior, a preocupação de Deus é levar nós lá para o céu. É uma morada celeste que Ele nos vai dar. É esta a preocupação de Deus. E infelizmente, o povo se aproxima do Evangelho, o povo se aproxima das igrejas, vemos igrejas abarrotadas, né, irmãos? E não somos contra, ficamos felizes, que é melhor na igreja do que lançados ao mundo, é melhor na igreja do que os clubes cheios aí, com o povo entrando por caminhos que não agradam a Deus e depois se entregando os seus corpos e suas vidas ao pecado, né? Nós nos entristecemos com isso. E vem a igreja cheia, nós ficamos contentes. Agora mesmo por esses dias tem uma igreja que está promovendo aí uma festividade entre eles lá, vai vir de toda a região, vai ser acho que um dia inteirinho, né? Tá até agendando tudo certinho, muito bom isso, né? Tem igreja que faz aquele face a face, né? Muito bom. Mas o mais importante de tudo isso, irmãos, é que cada um de nós, é que essas igrejas cheias aprendesse, entendesse que o intuito de Deus é de Cristo e o trabalhar do Espírito Santo é dentro de nós. É dentro de nós. É mudar a nossa vida. É mudar nós. Porque Cristo veio e deu o primeiro passo para nós.
deu a porta, abriu a porta para nós entrar, com a sua morte de cruz. E o restante somos nós que temos que fazer. De que maneira? Aceitando Ele como nosso Salvador, servindo a Ele por gratidão, não por obrigação, porque se nós viermos à igreja por uma obrigação, irmãos, nós estamos perdendo tempo. Nós temos que vir à igreja e tudo que fizermos para Deus, não por obrigação, não. Estamos fazendo por gratidão a Deus. Por quê? Porque um dia nós vamos morar no céu. Então nós temos que ser gratos a Ele por toda esta bondade. Não há o que pague esta misericórdia, esse amor. E mediante isso nós vamos então mudando. A nossa vida vai tomando o seu rumo. E aqui o Senhor Jesus queria esclarecer isto para aquele povo. Olha, Moisés deu para vocês o pão, que foi o maná. Mas o meu Pai vos dá um pão celeste. Quer dizer, Ele está me entregando por vocês. Eu vou morrer na cruz por causa de vocês. Mas só que uma coisa, vocês têm que se entregar a mim, abandonar esse caminho, abandonar essas vidas que vocês vêm levando. É isso que o povo não entendia. E muitos não queriam nem aceitar. Às vezes até entendia, mas não queria aceitar. Porque a coisa mais difícil que tem, irmãos, é renunciar a si mesmo. É deixar a si mesmo por amor ao Evangelho de Jesus. É deixar o seu ego, é deixar a sua vida. A sua vida, quando dizemos deixar a sua vida, é deixar de viver? Não, jamais. Mas é deixar de viver da maneira que vivemos. É viver segundo a luz do Evangelho. É viver pensando, amando o meu próximo como a mim mesmo. Porque amando o meu próximo, jamais eu vou passar ele para trás. Amando o meu próximo como a mim mesmo, jamais eu vou enganar ele. Isso é difícil, irmãos. É difícil. Porque o homem natural, principalmente nos nossos dias em que estamos vivendo, irmãos, se nós parar para analisar, é um tentando enganar o outro, é um passando a perna no outro, e quanto mais proveito podem se tirar, mais querem tirar. Glória ao nome santo do Senhor. E se puder falar, olha, isso aqui é tanto, vende por tanto, pesa tanto, pesa meio quilo, e se pesar 250 gramas, opa, já ganhei, já lucrei naquilo ali, ganhei pouco no valor, mas no peso eu ganhei. E é assim, irmãos. E isso em todos os aspectos da vida. É uma enganação. E lucra-se com o engano do outro. Lucra-se com a perda e com a queda do outro. Mas aquele que tem a Cristo, que serve a Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, ele age diferente. Olha, eu estou te vendendo isso aqui, pesa tanto, mas é tanto, viu? Está tudo certo. Ele é sincero. É verdadeiro, não defrauda ninguém, não engana ninguém, ama, é sincero. Esses dias mesmo eu precisei ser sincero com o irmão, um irmão que eu gosto muito, amo muito ele. Mas quando eu fiquei contrariado com ele, eu fui sincero, falei, eu vou ligar para ele agora. Liguei para ele na hora e falei o que tinha que falar. E ele estava errado, pediu perdão, não sei se foi sincero, mas tá bom. O importante é isso. A verdade, nós precisamos ter em nós, é a verdade. Tem irmãos que confundem, irmãos. Eu preciso ser sincero e sair magoando todo mundo, pisando em todo mundo. Não é isso. Ser sincero com amor. Ser sincero ganhando alguém. Porque não adianta eu querer também dizer que eu sou sincero, sou verdadeiro. Eu comigo não tenho. Está enganaçado. Eu saí entristecendo todo mundo, aborrecendo todo mundo. Onde eu passar, alguém fala, ficha, aquele rapaz ali, meu Deus do céu, é difícil de lidar com ele. É ignorante, é brabo que você precisa de ver. Não, isso não é vantagem, não. Nós temos que exercer a verdade com o amor do Evangelho, porque o Senhor Jesus,
irmãos, ensinou a verdade, e o apóstolo João, que escreveu uma das cartas, ele disse bem claro: aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, ele mente. Se eu aborrecer o meu irmão com a verdade, exercendo o amor, se ele se aborrecer, o problema é dele. Não quer se converter? Paciência. Não quer entender? Paciência. Vamos orar e pedir a Deus que dê entendimento. Agora, se eu sair aborrecendo meus irmãos sem amor, não, aí não. Isso não é ser sincero e verdadeiro. Eu me lembro um irmão, ele era muito ligeiro, né, nas coisas. E um dia ele passou, tinha um irmão que tinha batizado naqueles dias, nós éramos aí lá da CCB, ele tinha batizado naqueles dias. E ele passou, o irmão estava carpindo no quintal, e lá, irmão, usa e costume e a doutrina, né? Então não podia usar short de jeito nenhum. É pôr um short e vai para o inferno na hora. Já comprou a passagem. E o irmão, coitadinho, tinha acabado de batizar. E está lá carpindo, não sabia nada, está lá carpindo. E o outro veio passando. E quando ele viu o outro irmão, ele parou a enxada. Ô, irmão, paz Deus! O irmão passou que não respondeu nada. Teu pé tudo. Quando a igreja se encontraram, ô irmão, só deu irmão, alegria, queria dar um abraço do irmão. Não digo que você vai daquele jeito, não salve, não. Nem precisa. Comigo eu sou sincero. O negócio tem que ser na doutrina. Grande coisa, né, irmão? Grande coisa. Os tempos passou, hoje nós entendemos que isso é uso e costume. Aquele irmão que tinha batizado ficou firme no Senhor, o Senhor levou ele já faz um tempo, velhinho, exercendo o ministério, porque era muito jovem, foi embora. E ele hoje está na corda bamba. Só Deus para ter misericórdia. Foi tão zeloso com alguma coisa, sem amor, e que ele foi cobrado, porque tem uma palavra que diz que a quem mais é dado, mais é cobrado. E conforme nós julgar, nós seremos julgados. Então, irmãos, nós precisamos ter amor. Amor genuíno e verdadeiro. Amor verdadeiro é passar a mão na cabeça de quem está errado, mas é ensinar para quem está errado o que é a verdade, sem magoar, sem humilhar, sem pisar. Tem gente que quer ajudar, mas em vez de ajudar, atrapalha, chega com palavra dura, com palavra soberba, se achando melhor que os outros. Não, irmão. Esta obra é obra de amor, é obra que Cristo plantou, é obra de amor. Aqui ele falou para eles: olha aqui, eu sou o pão da vida. E eles razoou. E a hora que eles razoou, o Senhor falou assim: vocês podem não querer acreditar, mas eu sou o pão da vida, que meu Pai enviou para salvar vocês. Acorda desse sono da morte. E ali anunciou para eles, irmãos, e disse para eles a verdade. Bendito o nome santo do Senhor. Não passou a mão na cabeça de ninguém. Falou: vocês estão atrás de mim por causa da comida que perece. Vocês estão atrás de mim por causa do pão, não é? Mas também não negou o pão a eles. Irmão, se alguém que procura interessado em alguma coisa que você pode fazer, faça o bem, mas exponha a verdade do evangelho do amor. Faça o bem com amor. Trabalhe em favor do bem das almas da terra. Vamos semear este evangelho, porque hoje estão anunciando um evangelho disfarçado, um evangelho que não existe, um evangelho de tanta prosperidade. É verdade que quem crê no Senhor, ele não vai passar. O Senhor Jesus aqui disse nesta palavra: aquele que crê em mim, que eu sou o pão da vida, nunca terá fome e nunca mais terá sede. A fome que ele fala aqui é de justiça, é de verdade, é de uma obra, de um milagre, é de um acontecimento. Glória ao nome santo do Senhor. E nunca terá sede de justiça. Glória ao nome santo do Senhor. Porque hoje, muitas vezes nós estamos vendo aí injustiça prevalecendo e a justiça ficando para trás. Muitas vezes nós oramos na nossa oração e pedimos: Senhor, olha o que está acontecendo comigo. Precisamos do movimento de Deus. E não é esta palavra vai dizer que Deus não vai fazer, Ele vai fazer. O que precisamos está nas mãos de Deus, e Ele nos dará,
pois o próprio apóstolo disse: aquele que não poupou, mas deu o seu próprio Filho por nós, não nos dará também com Ele todas as coisas? Olha, irmãos, com Ele todas as coisas. Se estivermos em Cristo, nada vai nos faltar. Só que tem uma coisa que precisamos entender: não vai faltar o tempo da provação, o tempo da luta, da guerra na nossa vida. Mas no tempo da guerra haverá quem lute por nós, haverá quem traga para nós a bandeira da paz quando não suportarmos mais. Na hora da luta haverá aquele que vai lutar e apaziguar a luta e a guerra na nossa vida. Na necessidade haverá aquele que Paulo disse: o Deus de paz me supre de toda a minha necessidade. Então pode ser que não supra da maneira que muitas vezes esperamos, mas Ele nos supre, irmãos, Ele nos ajuda. Nós temos um Deus que Ele é tudo para nós. Se tão somente nós amar a Ele sobre todas as coisas. Ame o Senhor sobre tudo. Se para ganhar o teu pão você precisar mentir, precisar passar alguém para trás, não faça. O Senhor mandará o pão na tua casa, ou Ele abrirá uma porta justa. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se para ser feliz vai precisar alguém chorar, então chore mais um pouco, porque o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E a nossa manhã é Cristo Jesus, que é a estrela da manhã da nossa vida. Então não confiemos no homem, não confiemos em nada desta vida, e não esperemos em nada desta vida. Vivamos nesta vida, trabalhando honestamente, vivendo conforme é a nossa necessidade, mas uma coisa nós precisamos ter dentro de nós: antes de sermos alguma coisa nesta terra, somos servos de Deus, somos aqueles que agradam ao Senhor e aqueles que o Senhor espera de nós as boas obras. Irmão, amanheceu o dia, ore, e ao sair da tua casa, lembra-te de uma coisa: os olhos de Deus que procuram os fiéis da terra estão sobre ti, esperando os bons frutos da tua parte, esperando as boas obras da tua parte, esperando uma vida íntegra na tua vida. Nós não estamos descuidados. Podemos estar longe dos olhos de alguém que às vezes pode estar cuidando de nós, pode estar nós aos seus cuidados, mas dos olhos de Deus nós estamos bem perto. Então vamos ter em nós uma coisa: tudo que eu fizer este dia, eu vou fazer para a glória do meu Deus. Assim, irmão, você vai ver que o Espírito Santo vai fluir dentro de ti. Você vai ver que as coisas vão mudar na tua vida. Você vai ver que a porta fechada vai começar a abrir. Os cadeados vão se quebrar. E o inimigo vai sair de perto de você. Porque também temos uma multidão que vem de perto e nos rodeia. É uma multidão que fica esperando. O inimigo fica só esperando. É nós vacilar um pouquinho, ele já está pronto para apontar. E muitas das vezes assopra no nosso ouvido: você fez isso, ó, hoje você está reprovado. E com isso nós passamos às vezes um bom tempo de sofrimento até que Deus nos liberte. Mas hoje esta palavra veio como uma orientação na nossa vida. Agrada a Deus sobre todas as coisas. Mas eu não consigo, ninguém consegue fazer a vontade de Deus 24 horas, né, irmão? Não, há momentos de fraqueza. É por isso que nós temos no céu um intercessor. Para esses momentos de vacilo, de fraqueza, esse Espírito Santo que está dentro de nós nos acusa
E acusados por ele, nós vamos à oração pedir: Senhor Deus, me perdoe em nome de Jesus. E o perdão nos alcança. E é isso, irmãos. Está vendo como servir a Deus não é difícil? Mas não é uma tarefa fácil. E é por isso que Deus nos escolheu. Porque viu em nós valentia suficiente, viu em nós força suficiente para Ele confiar em nós. E hoje, esta palavra vai finalizar com o abraço de Deus na nossa alma, pelo seu Espírito Santo. Nós sentindo uma consolação de Deus. Sinta no teu coração o calor do Espírito Santo, a presença de Deus te visitar e dizer: eu sou contigo, eu estou contigo, mesmo em tempos de prova e de luta, eu estou no controle. Continue firme, não volte atrás, não deixe para trás a celestial vocação, porque isso aqui já está para acabar, isso aqui já está para findar, não vai demorar muito isso aqui acabar. Então apressa-te em estar na presença de Deus e não saia dela, porque a hora que Cristo vier, ninguém ficará enganado. Quem estiver em pecado, com o pecado vai ficar. Mas quem estiver lutando para vencer o pecado, a vitória de Cristo vai receber. Irmãos, não adianta, glória ao nome santo do Senhor, nós pensar: não, Deus vai me salvar. Deus tem o seu nome escrito no livro da vida e tem para nós uma porção de misericórdia maravilhosa no céu. É nós que precisamos, irmãos, tomar posse dela. De que maneira? Executando a nossa vida, andando fielmente diante de Deus. E o restante o Senhor vai fazer. Então não vamos desanimar. A luta está dura, a guerra está grande, mas não desanimemos. Antes lutemos firmes nas pisadas de nosso Senhor Jesus. Tristeza, o Senhor Jesus passou mais do que nós passamos. Imagina só, Ele aqui falando palavras boas para este povo, e Ele olhando para cada um, e na sua face vendo o seu olhar, alguns às vezes com um semblante infeliz e alegre até, mas Ele olhando aquele semblante, mostrando uma alegria, mas no interior do coração arrazoando quem Ele pensa que Ele é. Oh, irmão, que tristeza! Que tristeza não ser recebido, ser enviado como um filho de Deus, ser enviado para morrer, para salvar alguém, para salvar uma multidão, e não ser recebido. Ser, irmãos, quando alguém disse: vocês querem que eu solte? Chegou o tempo de soltar o prisioneiro. Nós temos dois aqui, nós temos Jesus o Nazareno, e vocês falam que é o rei dos judeus, e nós temos aqui a Barrabás, e agora vocês querem que solta quem? Irmãos, um homem criminoso, morrendo a ficha, um homem que não tinha nada de bom, e o povo olhou para ele, alguém que podia ter sido até algum tempo roubado por ele, alguém que sofreu uma trapaça por ele, mesmo assim, abriu a boca e dizer: solta Barrabás e crucifica Jesus. Olha, irmãos, e o Senhor Jesus, que só fez o bem para aquele povo, ouvir aquele povo gritando: crucifica-o. Os irmãos pensam que foi fácil? Não é fácil. Ser reprovado, ainda estar fazendo algo de bom, mas ser reprovado. Mas o importante é que ele venceu. Ele veio para esta missão e cumpriu, e não se importou em sofrer o que tinha que sofrer, porque por amor das nossas almas, o amor foi maior do que o seu sofrimento. Irmão, irmã, nós que aqui estamos, alguém que nos assiste, outros que vão nos assistir, receba esta palavra. Se precisar sofrer, sofra. Se precisar chorar, chore.
Para não deixar ninguém triste, chora escondido. Chora às escondidas, o Senhor vai ver o teu choro. E o que você sofreu ocultamente, publicamente o Senhor te exaltará. Mas não deixa ninguém chorar por causa de você. Porque se você fizer chorar um dos pequeninos do Senhor, o Senhor vai ter contigo. Ai de nós se fizermos algum dos pequenos do Senhor chorar. Por isso, irmãos, que o amor celestial, que o amor fraternal de nosso Senhor Jesus Cristo seja derramado nos nossos corações e que tenhamos condição de ser portador deste amor. O recado da palavra hoje foca no amor. O amor não tem nada que supere ele. Mas fizeram isso comigo, eu não vou executar o amor disso. Não, eu vou tomar a providência. Nada supera a força do amor. Nada. Glória ao nome santo do Senhor. Esta é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Unidos, vamos agradecer a Deus em oração. Amém.